Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora a gente vai começar a botar na prática o conceito de orientação a objetos, tá? Então, como é que a gente cria um objeto no nosso JavaScript? A primeira coisa que a gente tem que fazer é, por exemplo, vamos criar o objeto de animal que eu tinha te falado na aula anterior, no exemplo anterior, tá? Então, para criar um objeto de animal, ele é muito parecido com a criação de uma função JavaScript, tá? Na verdade, existem várias formas de fazer a mesma coisa, mas eu vou te ensinar aqui uma das e eu posso te exemplificar também algumas outras formas que o pessoal também faz. Então vamos lá. Function animal, tá? Então perceba que até aqui não tem nenhuma novidade para você, né? Aqui você tem a função animal e dentro dela você vai botar algum código, ok? Então, como é que a gente define propriedades desse meu objeto animal? Para a gente definir as propriedades, a gente põe this ponto e o nome da propriedade. Por exemplo, this ponto raça. No caso, como são variáveis, eu não posso usar caractere especial como CSD, tá? Então, raça ficaria raca. Igual a vazio inicialmente, né? Porque a gente não sabe a raça desse animal. This.nome, também vazio. This.idade, também vazio. E qual seria uma outra característica? This.peso, também vazio. Então, essa é a forma de eu criar um objeto no JavaScript. Na verdade, eu estou criando aqui o template do meu objeto. Como é que eu faço para criar mesmo na prática e usar esse objeto? Vamos supor aqui, vamos botar aqui a raça é cão, nome é Lulu, a idade tem 200 anos e ele pesa 10 quilos. Então, para eu usar esse animal e pegar o nome dele, pegar a raça, enfim, pegar as informações desse animal, eu vou definir ele em uma variável. Para fazer isso, a gente chama de instanciar um objeto. Ou seja, aqui eu tenho o objeto animal. Agora eu vou instanciar ele e vou transformar ele num objeto real, em que eu posso usar ele. Aqui é só a teoria dele, né? Eu criei o meu animal teoricamente. Agora eu vou criar ele na prática. E ele vai ser, por exemplo, variável Lulu vai receber new animal. Eu faço dessa forma. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu vou executar aqui para a gente poder usar esse cara, tá? Se eu executar, ele executou lá esse código JavaScript, então se eu botar Lulu aqui, ele já vai estar disponível. E como é que eu faço para acessar essas propriedades que eu criei aqui? Então, se eu botar Lulu.raça, por exemplo, ó lá, ele vai me retornar que é um cão. No caso, se eu só botar aqui assim, Lulu.raça, ele já me retorna qual é a raça desse animal. No caso, desse aí, né? Lulu.nome, ele já me retorna o nome. Lulu.idade, ele já me retorna com a idade. Então, você compreendeu? Eu só tenho uma variável chamada Lulu e ela tem um objeto dentro dela. Então, dentro desse objeto, a gente tem várias propriedades, tá? E é assim que eu crio as minhas propriedades. Então, por exemplo, vamos dizer que o nosso animal Lulu, ele criou um pezinho, né? Vamos criar dois objetos para a gente fazer essa interpretação. A gente tem Lulu e tem Chuchu. New animal. Então eu tenho agora dois animais distintos, tá? Todos eles estão usando o objeto animal, claro, porque são animais, né? Mas são dois animais distintos, tá? Então, coincidentemente, eles têm o mesmo nome, mesma idade, mesmo peso e mesma raça, mas a gente vai mudar isso aqui agora. Por exemplo, se eu botar Lulu.raça e botar aqui gato,
ele vai transformar a raça do meu animal em gato. E aqui eu ponho chuchu.raça, vai ser um cão mesmo. Ok? Então, se eu executar isso daqui, e você percebe que eu vou usar aqui agora, deixa eu aumentar até o zoom, lulu.raça, ele vai me retornar gato. Chuchu.raça vai me retornar cão. Então, são dois animais totalmente distintos. Eles usam a mesma estrutura, ou seja, todo animal ele vai ter um coração, ele vai ter toda a mesma estrutura, as mesmas características iniciais, mas eles vão ter propriedades diferentes, que no caso é a raça, eu troquei, né? Eles têm o mesmo nome, então vamos dar um nome diferente para Lulu. O nome de Lulu vai ser Lulu mesmo, que é o que vem como padrão ali, e o nome do Chuchu, vamos trocar o nome para Chuchu. Então, se eu atualizar aqui, eu ponho Lulu.nome e ele vai me retornar qual o nome desse objeto, né? Se eu botar chuchu.nome, ele vai me retornar o nome desse objeto, ok? Então, são dois itens diferentes, são dois objetos diferentes com propriedades diferentes, utilizando a mesma estrutura que a gente criou do animal, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima aula, em que a gente vai identificar os métodos, ou seja, as ações que esse animal vai fazer. Vamos lá.